é que era uma festa de Natal na sua casa? Você lembra? A festa de Natal era comum, né? Não era a sua árvore de Natal, né? Almoço de Natal, aquela coisa toda, né? Quer dizer, era uma festa normal como é hoje, né? Não tinha muita diferença. Eu achava mais bonito lá era a festa de Páscoa, né? Festa de Páscoa que não era como hoje, né? Hoje você compra aqueles ovos de chocolate, né? Mas a festa de Páscoa eu achava bonito porque todas as crianças, elas faziam o que eles chamavam de um ninho, né? Iam no mato, fazia aquele ninho com papéis coloridos, né? E os ovos, tudo era feito em casa, né? Você pegava as cascas de ovos, tingia as cascas de ovos, enchia daquele amendoim com açúcar, né? Ou outras coisas e tapava com papel, tá? Então você colocava fazia os ninhos, né? E as crianças, no dia da Páscoa de manhã, que escondia aqueles ninhos dentro de casa, e as crianças acordavam no dia da Páscoa e iam procurar aqueles ninhos, né? Então achava, era aquela alegria, saía para a rua, bem é isso, era mais interessante do que o Natal, a festa de Páscoa. E a escola? Você começou a estudar com quantos anos? Bom, eu comecei a estudar com 7 anos, né? Comecei um colégio, numa escola assim, municipal, né? Primeiro e o segundo ano eu fiz, primeiro e segundo ano elementar eu fiz numa escola municipal, e depois dos terceiro ano primário, quarto ano primário e ginásio, que naquele tempo eram 4 anos também, eu fiz numa escola que tinha lá na minha terra de colégio de irmãos maristas. Meus irmãos maristas e fiz até o ginásio, né? E depois, na minha terra, só tinha ginásio. Depois do ginásio, aí eu tive que ir para Porto Alegre para continuar o curso, né? E como é que era essa escola de irmãos maristas? Como é que isso... Era bom, mas aquele mesmo sistema católico, né? Quer dizer, aquela rigidez, né? Você tinha as turmas, mas você tinha os irmãos maristas, que eram quase padres, né? Os irmãos maristas, eles eram rígidos, né? Então as crianças não tinha bagunça, muita bagunça nas aulas, né? Tinha alguma coisa, mas normalmente era um negócio bem rígido, né? Inclusive quando eu estava no primário ainda, eu cheguei a pegar uma professora que usava palmatória, hein? Imagina, né? Quer dizer, tempo da palmatória, eu me lembro até hoje, né? O cara se confortava, tomava uma palmatória, mas a gente estudava, né? Era diferente de hoje em dia, não era liberal como hoje em dia na escola, era um troço rígido, um método de ensino bem rígido, né? Você tomou palmatória? Chegou a tomar? Não, graças a Deus não. Era um aluno comportado. Você era bom aluno? Sempre fui um dos primeiros, quer dizer, então era comportado. E como é que eram os pais em relação aos estudos? Eram muito exigentes? Não, meus pais até certo ponto eles não tinham instrução praticamente, entendeu? Então, devido à baixa instrução deles, né, não me acompanhavam nos estudos. Quer dizer, na parte do estudo eu tive que ser um self-made man, como diz, né? Não tinha, né? Como hoje em dia, por exemplo, minha neta vem e pede, eu ensino as coisas, mas eles não tinham instrução, né? Tinha mal e mal o primário, sabiam ler, né? Mas sabiam ler e escrever? Sabiam ler e escrever, mas não para acompanhar a gente no colégio, não. Minhas irmãs também já eram casadas, então o negócio tinha que ser comigo mesmo. Mas quais eram os seus anseios em termos de profissão? Você, quando jovem, idealizava uma profissão para você? Eu numa cidade dessa do interior, interessante, naquela época, as grandes profissões era você ser funcionário do Banco do Brasil ou você ser militar, entendeu? Militar oficial do Exército, né? Era o must da cidade do interior, que era o cara que ganhava bem, né? O outro uniforme, bonito, ganhava bem também, então eram os preferidos. E por incrível que pareça, não tinha quase, por causa desse problema de você só ter o ginásio na região, né? Você não tinha, eram muito poucos os que saíam da cidade para ir para uma universidade, né? E eu, por razões de conhecer um camarada que construía, um engenheiro que construía lá
lá na minha terra, né, eu sempre tive a cabeça para engenharia, né? Então, quando eu fui estudar saí da minha terra para estudar em Porto Alegre, a minha cabeça sempre foi para engenharia, entendeu? Já tinha... Você já pensava nisso? Por que surgiu isso? Não houve influência da família, não houve, assim, um negócio que definisse, assim, o negócio da cabeça da gente, né? Quer dizer, natural, né? Sempre foi a minha intenção ser engenheiro, né? E principalmente engenheiro de estradas, que foi onde eu sempre trabalhei nisso, entendeu? Quer dizer, então, em termos profissionais, até que eu me realizei, né? Você foi para Porto Alegre sozinho? Eu terminei o ginásio com 14 anos, né, em 1948. Aí eu tinha uma irmã que morava em Porto Alegre, mora até hoje, né? Como eu tinha 14 anos, não podia ficar sozinho em Porto Alegre naquela época. Então, por essa razão que meu pai me liberou naturalmente, né? Então, eu fui para a casa de uma irmã e durante o período do científico, né, que a gente chamava naquela época, eram 3 anos, né, que eu estudei no colégio Nossa Senhora do Rosário, lá em Porto Alegre, um colégio famoso lá, né? Eu morei esses 3 anos com uma irmã que morava em Porto Alegre, né? Meu pai mandava uma ajuda de custo para ela, né? E eu morava com ela, né? Posteriormente, quando eu acabei o científico, eu já estava aí com quase 18 anos, quando eu voltei, quando eu fiz o primeiro vestibular, né? Para engenharia, né? Aquele vestibular até diferente de hoje em dia, o vestibular de antigamente tinha, além das provas escritas, tinha uma prova oral, né? Então, quando eu entrei na engenharia, as férias eu sempre vinha passar na minha terra, né? A gente pegava um trem em Porto Alegre, levava um dia e uma noite para chegar na minha terra, que ficava a 600 quilômetros, não tinha estrada de rodagem, não tinha avião, não tinha nada. Quando eu vinha da minha terra, vice-versa, né? A gente fazia, na minha terra, os poucos universitários que tinha lá, a gente fazia o que a gente chamava de uma coletiva, tá certo? Acima de 10 pessoas, você pagava meia passagem de trem. Então você fazia aquilo, requeria o chefe da estação lá, e você viajava. Era divertido, né? Porque aquela turma de estudantes, todo mundo conhecido, um dia e uma noite para chegar em Porto Alegre, tá certo? 600 quilômetros. Mas aí, como eu falei, quando eu entrei na engenharia, né, que eu fiz vestibular, aí eu saí da casa da minha irmã, e também eu tinha casa pequena, ela tinha filhos, entendeu? Já não tinha muito, assim, ambiente para mim, aí eu fui morar numa pensão de estudantes, né? Durante o período de engenharia eu fiquei lá quase todo o período de engenharia, 4 anos e meio. Depois, quando faltava meio ano para acabar, que eu voltei a morar com essa minha irmã, que já tinha mudado para um apartamento maior e tal, eu voltei para morar com ela, entendeu? Então, como é que foi para você sair de uma cidade como Santo Ângelo e ir para Porto Alegre? Como é que eram as suas impressões da cidade? Se adaptou? Era um negócio assim, você sair de uma cidade do interior que tinha, né, poucos habitantes, para chegar numa capital, né? Era um negócio a gente ia meio assustado, né? Mas depois a gente ia arranjando amigos, né, lá e tal, ia se adaptando na cidade. Aqui, naquele tempo, mesmo as cidades grandes não tinham tinha muito perigo. Não, aquele tempo você não ouvia falar em tóxico, enfim, essas coisas de hoje aí, né? A vida era mais tranquilo, mesmo em Porto Alegre, na capital, era mais tranquilo que hoje em dia. Entendeu? Quer dizer, não foi difícil a adaptação. Foi bastante tranquila, né? Por essa razão, ter ido morar com uma irmã que conhecia, e aí foi arranjando amigos e tal, aí a gente começou a se identificar com a cidade e tal, entendeu? Então morei 8 anos em Porto Alegre praticamente. Se divertiam como nessa época em Porto Alegre? Bom, a diversão nessa época era você diz assim, da época que você, na época, no 14, aos 17 anos, 14, antes de entrar na universidade, era negócio de rua, jogavam futebol e tal, ia um cineminha, um matiné. Depois que chegou na universidade, foi para a pensão, né, e
Além disso, aí a gente ia a restaurantes, bares, aquele tempo tinha os cabarés, né, que hoje em dia não tem, né, quer dizer, então essa vida sexual da gente era mais difícil que hoje em dia. A gente tinha que procurar outros meios, então os meios eram tais de os cabarés, que era uma coisa bonita, entendeu? Hoje em dia não existe mais. Você ia num cabaré, não ia só para fins, vamos dizer, de sexo. Você ia lá para tomar uma cerveja, para ouvir uma música, para dançar, entendeu? Eram umas instalações bonitas, entendeu? Então, ou ia para a famosa Rua da Praia, né, namorar, né? Quer dizer, ali na Rua da Praia, Porto Alegre era a tradição, né? Os homens ficavam na rua e as mulheres nas calçadas passando. Até hoje em dia tem isso, né? A famosa Rua da Praia lá em Porto Alegre. Então, para lá que a gente ia namorar, ia bailes de clubes, aniversários, ia jogar tênis, futebol, entendeu? Uma vida normal, né? Que músicas vocês ouviam naquela época? Você consegue lembrar que vocês dançavam? Bom, naquela época era bolero, era samba-canção, valsa, foxtrot, aquelas músicas de antigamente mesmo, até que apareceu o rock, mas já não era da minha época, né? Mas eram essas tango, não sabe-se muito tango lá no Rio Grande do Sul, né? Porque devido à proximidade com a Argentina, né? Então normalmente todos os bailes tinham uma orquestra que tocavam essas músicas, né? Bolero, valsa, samba, essa coisa toda. Aí essa orquestra saía, ia descansar e entrava uma típica, que tocava tango, guaranha, essas coisas todas. Então a gente era bom dançarino de tango, né? Sabia dançar? Sabia, era bom de dança. O que o senhor falou? Guaranha? Guaranha? O que é guaranha? Guaranha é uma música paraguaia, né? Que até hoje é guaranha que chama música paraguaia, entendeu? E os bailes eram diferentes de hoje em dia. Tinha as mesas, né? Lá comprava mesa, as famílias, né? A gente ia lá tirar as meninas, né? Para dançar, às vezes até levava algum carão, com chão, entendeu? Quer dizer, era um negócio. Os rapazes ficavam ali, ia contar com a namorada, né? E você sentava na mesa com os pais dela, essa coisa toda. Entendeu? Era interessante. Na própria engenharia, a gente tinha o nosso clube lá na engenharia, fazia reuniões dançantes, essas coisas todas. Era uma época diferente, né? Por exemplo, na minha turma, só por lembrar, de engenharia, hein? Só um colega que tinha carro. O resto a gente fazia, era tudo a pé, de bonde, de ônibus. E quem era amigo desse cara que tinha carro, tinha seus privilégios. E a primeira namorada? Você lembra da sua primeira namorada? Ih, rapaz, tive tantas. Eu lembro na minha terra mesmo, né? Tinha porção de namorada, né? Mas eu acho que a primeira namorada foi uma menina que ela morava numa casa ao lado da minha, até a casa era do meu pai, alugado para ela, e eu namorava ela do terreno da casa do meu pai e ela na janela lá, mas nunca nos aproximamos, era só amor platônico. E depois na cidade interior, você estudando fora, né? Sempre era muito requisitado, como diz o outro, né? Até que um dia, né? Isso já estava quase formando em engenharia, né? Em 56 eu formei, em 56 eu fui passar umas férias na minha terra, aí conheci uma carioca e aí acabou, né? Ela morava Estou com ela até hoje. Minha mulher até hoje. Não, o pai dela era militar e foi comandar um batalhão. Lá no sul essas cidades do interior tem muitos militares, né, por causa de fronteira, essa coisa toda. Então na minha terra tinha. E meu sogro foi instalar um quartel lá, um tal de BCCL, me lembro até hoje, Batalhão de Carros de Combate Leve. Foi ele, como tenente-coronel na época, que foi para lá para iniciar esse batalhão, esquadrão lá, sei lá como é que chamava, né? Aí umas férias eu fui para lá e conheci a filha dele, né, Maria Helena, que é minha. Começamos a namorar, né? Começamos a namorar e ficamos noivos, né? Ficamos noivos. Depois que eu formei, fui trabalhar numa cidade perto da minha, né?
ficamos noivos, aí ela veio para o Rio, aí eu vim casar no Rio, né?